esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos, a primeira leitura que nós escutamos nesta liturgia de Baruque, nós colocamos Baruque na lista dos profetas, mas na verdade ele foi o secretário de um grande profeta, Jeremias. Ela precisa ser lida na esteira do que a gente tem ouvido há alguns dias. Eu não sei vocês, não sei se vocês têm o hábito, o feliz hábito, de lerem a palavra de Deus todos os dias, principalmente a liturgia diária, né? Todos os dias ver o que a igreja está rezando, o que a igreja está meditando neste dia. Se vocês têm esse hábito, então vocês vão lembrar de coisas que o padre vai aqui mencionar. Como acabei de começar a reflexão, precisa ser lida na esteira daquilo que a gente tem ouvido nos últimos dias, principalmente nas 2 últimas semanas. O que a gente tem escutado? Primeiro, alguns dias atrás, a gente ouviu Esdras. Depois, a gente começou a escutar a profecia de Ageu, profeta Ageu. E até ontem, quem estava falando conosco, através da primeira leitura, era o profeta Zacarias. E hoje Baruque. O que eles estavam falando? Qual era a mensagem? Qual era o tema? Qual era o assunto? O que estava acontecendo? Vamos recordar. O povo foi levado para o exílio na Babilônia. E por lá ficou um bom tempo. Aliás, um outro parênteses aqui, antes da gente falar desse momento do povo. Os livros proféticos das Sagradas Escrituras, eles são divididos em profetas maiores e menores, e também há uma segunda divisão. Os profetas antes do exílio, ou seja, os profetas do pré-exílio, antes deles irem para o exílio, os profetas que atuaram durante o exílio, e por fim os profetas pós-exílio. Por que isso é importante? Para a gente se situar na história.
Então, quando você olha um livro profético, aí você tenta lembrar, peraí, Ageu, de que momento histórico ele é? Aí você vai conseguir compreender melhor o texto que você está lendo. Então eu fiz essa observação, por quê? Porque Ageu e Zacarias são profetas do pós-exílio, depois que eles retornaram de lá. A gente sabe que quando eles foram levados para o cativeiro, foi um momento de profunda vergonha, de tristeza para o povo. Invadiram, Jerusalém, saquearam a cidade, e o templo foi devastado e profanado. Há salmos dizendo sobre isso. Eles invadiram mesmo vossa casa, ó Senhor, pisotearam, esmagaram, profanaram o lugar do culto, o lugar sagrado. E levaram o rei deportado e levaram o povo também. Quem fez isso? O Império da Babilônia. Levou então o povo. E eles ficaram lá algumas décadas, cerca de 70 anos. Então, quando eles voltam, já não voltam aqueles que foram exatamente as mesmas pessoas. Vai mudando a geração. Mas é o mesmo povo, porque a gente tem uma história que nos vincula com aqueles que vieram antes de nós. Não é assim? A gente não vai dizer aqui, por exemplo, eu tenho 37 anos. Vocês também têm as idades mais ou menos que o padre, os mais novos e os mais velhos que o padre. A gente não vai falar que a nossa igreja tem 50 anos. Não tem. A nossa igreja, ela está aí quase chegando nos seus 2000 anos. Mas espera aí, vocês não têm nem 100 anos. Como que pode ter isso? Porque nós não rompemos a história. Nós continuamos. Então, quando a gente diz, o povo voltou do exílio, o povo que foi, o povo exilado, sim. Não há erro aí. As pessoas poderiam ter mudado algumas, porque nem todo mundo já estaria mais vivo. E quando eles voltam, prestem bastante atenção. Quando eles voltam, o que eles encontram? Qual é a realidade que eles encontram, que eles enxergam? Na volta para a cidade. Eles não encontram um lugar totalmente assim, belo, iluminado, com plaquinhas, sejam bem-vindos, vocês que retornam do cativeiro, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, lelê, seja, não tem. Não está todo assim bonito, enfeitado, o templo como está esse aqui, ó, para essa festa, não está assim. Estava uma calamidade, o caos. Estava tudo feio, triste. Era preciso o que então? Sentar e chorar? Não. O que a gente faz? Recomeça. E recomeçar nem sempre é fácil. Há momentos na história da humanidade que a humanidade precisou recomeçar. E esse foi um dos momentos que o povo de Deus precisou recomeçar. E começaram a reconstruir tanto a cidade quanto o templo, a casa do Senhor. Mas enquanto eles estavam reconstruindo o templo, eles observavam uma coisa. Gente, por mais que nós nos esforcemos, nossa, está muito fraquinho esse templo perto do primeiro. Não é nem sombra. Nós não vamos conseguir jamais fazer daquele jeito que era o templo que foi levantado por Salomão. Não tem condições. E conforme eles iam levantando a casa do Senhor e vendo que ela ia ficando bem simples, inferior à primeira, eles iam desanimando. Aí vem os profetas, nesse momento de pós-exílio. Vem Ageu. Ageu é aquele que vai motivar. Ele fala assim, ei, acorda aí, gente. Está acontecendo? Por que esse desânimo? Não confiam nas promessas do Senhor? Quantas coisas Deus já não fez por nós? Ele vai nos abandonar agora? Não. É preciso confiar. Então, Ageu vai dizer assim, peguem as madeiras que vocês têm aí. Sabe por que vocês não estão conseguindo êxito, sucesso nessa reforma, nessa reconstrução? Porque tudo que vocês estão fazendo é por conta própria. Aí teve uma das leituras desses dias que passaram, que eu falei para vocês no início, que dizia assim, vocês se alimentam, mas não enchem a barriga, não se saciam. Vocês tomam vinho, mas não ficam embriagados, não ficam alegres. A bebida não faz efeito nenhum. Vocês trabalham, e o salário do trabalho de vocês, vocês guardem em saco roto, ou seja, furado.
é desperdiçado. Tudo que vocês têm feito tem sido feito em vão, porque vocês têm feito somente com as próprias forças. Traz as madeiras. Subamos ao monte. O monte é o lugar do encontro com Deus. Vamos apresentar aquilo que nós temos. É isso que nós temos? São essas ripas que a gente tem? É esse pouco que a gente tem? Apresente a Deus. E eis que diz o Senhor dos Exércitos, que é uma das frases mais belas que eu acho da Bíblia, lapidar. Eu recordo essa frase e sempre uso comigo. Diz assim o profeta Ageu: diz o Senhor, a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Então vocês estão desanimados, entristecidos, achando que não vão conseguir ver o esplendor dessa casa igual era antes? Mas o Senhor está dizendo, o esplendor dessa casa será maior do que da primeira. Claro que historicamente, se você for ver o templo que foi reconstruído, você vai falar, falhou, não deu certo não. Mas não é nesse sentido que a gente vai olhar a glória de Deus. Porque nós não somos lerdos na fé. Não somos aqueles discípulos que estão no caminho atrasados. Eu acho que a gente já tem uma boa caminhada. A gente já entendeu que a glória de Deus é diferente da glória humana. A gente já entendeu isso. Que a glória dele está bem diferente da nossa. O modo de pensar de Deus é bem distante do nosso. Nosso pensamento é rasteiro. Nós achamos que glória são as coisas suntuosas desse mundo. Nós achamos que uma vida feliz, uma vida boa, é ter uma excelente casa, um ótimo carro, o celular da última geração. Isso é ter vida boa, mas para a gente que crê, isso já foi ultrapassado faz tempo. A gente sabe que isso não é glória nenhuma. Todas essas coisas perecem, passam. Então a glória da qual falava Deus, não era do templo físico em si, embora Deus se alegre sim com a construção que a gente faça para Ele, de dedicação da casa a Ele, claro. Mas não era nessa glória. Por quê? Porque a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira. E de fato foi. Porque na primeira casa, no primeiro templo, não tinha entrado o Senhor do templo. E nesse segundo templo, entrou o Senhor do templo. Ele adentrou-se naquele lugar. E tem glória maior do que a presença do próprio Deus na casa? Não tem maior. E aí então Deus não mentiu. Verdade. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Então Ageu está dizendo para aquele povo, diz para nós, e Zacarias na sequência vai trabalhar na mesma linha de reflexão, motivando o povo a recomeçar. Tem um dia que Zacarias vê um homem com um cordel de medir, vai tirar as medidas de Jerusalém e pergunta, onde está indo? Eu estou indo lá, tirar as medidas da cidade, porque a gente vai fazer a muralha. Aí diz assim, não faz isso não, o Senhor Deus está falando, não precisa de muralhas mais, porque quando o Senhor entrar na cidade, Ele vai reunir todos os povos, não precisará mais de muralhas, não precisará mais de barreiras, o Senhor reunirá todos a si. Na Semana Santa a gente canta um hino assim, Jesus falando, né? Na verdade inspirado no que o próprio Cristo falou, quando o Filho do Homem for levantado, Ele atrairá todos a si. Então não coloquem muralhas, não coloquem barreiras, porque a glória de Deus se manifestará. E todos os povos, e aí a gente vai lá para o tempo do Natal, todos os povos hão de adorar-vos, ó Senhor. Isso é um resumo bem resumido daquele momento histórico que a gente estava escutando. Para chegar hoje e Baruque dizer assim, nós precisamos fazer penitência. Chegar onde nós chegamos não foi por conta das coisas que aconteceram de fora. Aqui nós aprendemos no texto de Baruque hoje, todas as comunidades precisariam fazer isso, esse exame de consciência. Muitas vezes a gente não melhora e não cresce na nossa vida de fé, porque sempre a gente está colocando a razão de nosso não progresso fora. Sempre é o outro. Eu não melhoro nisso, eu não sou um padre melhor, porque a paróquia onde eu estou, povo desanimado. E sempre coloco nos outros. Eu não sou melhor, não sou um esposo melhor, porque é minha esposa, ela nem me dá. Eu não sou uma esposa melhor, porque o meu marido. Eu não sou uma mãe melhor, porque o meu filho. Eu não sou um filho melhor, porque é minha mãe. Sempre o outro. E Baruque está falando, chega! Para de colocar fora. A responsabilidade está dentro de nós.
E é uma oração de penitência que Baruque está fazendo hoje, e todos nós deveríamos fazer. Reconhecemos, Senhor, que nós falhamos. Nós erramos. Nós fomos infiéis. Nós não demos ouvido aos profetas que falaram para nós, olha, saia desse caminho, senão vai dar ruim. Nós não demos bola. Não nos convertemos. Não melhoramos, não abandonamos a vida velha, continuamos ali. Então, Senhor, nós estamos passando, e todo esse sofrimento que estamos padecendo são consequências de nossas más escolhas, de nossa conduta. Então, a responsabilidade pela nossa mediocridade é nossa mesma. Tende piedade do seu povo. O Senhor não abandona o seu povo. O Senhor nos fortalece. É a oração de hoje, oração de humildade, que Baruque faz. Como eu disse no início da reflexão e terminando, tinha que ser lida essa leitura na esteira do que a gente ouviu nos outros dias. Exatamente isso. Padecemos o que padecemos no exílio, agora estamos aqui sofrendo para reconstruir. Mas por quê? Porque nós nos desviamos do amor de Deus. Haverá um momento em que a gente precisará reconstruir nossa vida. Não sei se você já chegou nesse momento. Não sei se você está nesse momento que você está precisando reconstruir a casa da sua fé. Pode ser que neste 1 ano e meio de pandemia você tenha dado uma esfriada daquelas. E o esplendor da casa da fé que você tinha, não tem mais. Está murcho, está preguiçoso, está sem vontade. Precisará reconstruir sua casa. Mas traz para Deus. O que você tem, o coração que você tem, oferece para Ele. Fala, Senhor, me ajuda a reconstruir. Quantas vezes eu preciso reconstruir o meu sacerdócio? Quantas vezes eu me vejo igual aquele povo que voltou e está olhando para os escombros sentado. Nossa, mas o que eu vou fazer? Está tudo muito triste, Senhor. E tem Ageu chega para mim e fala, Padre Elton, levanta. Zacarias fala, não coloca limites não, nessa restauração. O Senhor Deus está falando, a glória dele há de brilhar. Precisarei reconstruir. Quantas vezes já não reconstruí? E eu acredito que agora, nesses momentos que nós estamos vivendo, eu estou a reconstruir, recomeçando a reconstruir a casa da minha fé, do meu ministério sacerdotal. Porque essas leituras mexeram muito comigo nesses últimos dias. É até por isso que eu as gravei. E partilho com vocês. Porque a gente precisa de alguns Ageus ou Zacarias para nos lembrar de quanto a glória de Deus pode brilhar na nossa vida, mas nós estamos ali sentados e chorando, apenas olhando para a destruição. Não corramos o risco de sermos censurados como foram essas cidades do Evangelho de hoje, que é o contraste do que faz Baruque na primeira leitura, reconhecendo os erros. Jesus censura essas cidades, Betsaida, Corazim. Olha, se em Tiro e Sidônia fossem realizados os milagres que aqui foram realizados, lá já tinham se convertido faz tempo, e nem eram cidades exemplares. Cafarnaum vai subir ao céu? Não. E não teve cidade com maior número de milagres por metro quadrado igual Cafarnaum. E quem realizou os milagres foi o próprio Deus encarnado. E a cidade não se convertia. Jesus censura. Se não se converterem, se não mudarem, não reconhecerem as falhas, para recomeçarem em Deus, vocês terão um triste fim. Temos essa oportunidade de recomeçar. Deus está nos dando a chance de um novo recomeço. Que seja essa dozena, esse seja apenas o primeiro dia de um novo recomeço na nossa vida espiritual, no nosso matrimônio, no meu sacerdócio, em nossa comunidade, em nosso país. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.